Hello, maravilhosas! Meu nome é Luciana Dogliani, sou jornalista e esse é o podcast Pra Não Dizer Que Não Falei. De mulher para mulher, quem não gosta de um bom papo? Junto com especialistas e participantes, vamos falar sobre saúde, autoestima, relacionamento, desafios, conquistas e muito mais. Então cola comigo e não perca! Essa roupa não vai ficar bonita no meu corpo. Acho que eu não vou colocar biquíni. Preciso emagrecer. Fulano disse que eu engordei. Eu queria ser como a fulana, magra. Quem já passou por isso? Sabemos que nós mulheres sofremos pressões estéticas desde cedo. Vivemos em um mundo que, para ser considerada bonita, precisamos do corpo ideal, o corpo perfeito. Mas vem cá, já está na hora de mudar o disco, não é mesmo? Mas Lu, como amar o meu corpo? Fica aí. No primeiríssimo episódio do Pra Não Dizer Que Não Falei, junto com a mentora de desenvolvimento pessoal Ana Regina e participação de Flávia Zanini, vamos falar sobre esse tema. E aí, bora começar o nosso papo? Sejam bem-vindas, Ana e Flávia. É um prazer recebê-las aqui. Já fiz uma introdução sobre o assunto. E primeiro, Ana, eu queria que você se apresentasse e já explicar por que é tão difícil e tão complexo aceitar o nosso corpo. Olá, meu nome é Ana Regina Barroso, eu sou mentora de relacionamento e desenvolvimento pessoal, estudei psicologia por paixão, economia, e hoje eu trabalho numa empresa, mas no Instagram a gente faz um trabalho tentando justamente que a autoestima, o amor próprio das pessoas melhorem. O Photoshop piorou muito a nossa situação, né? Porque a gente vivia antes, já tinham as Marilyn Monroe da vida, como sempre, modelos impostos externos, que a gente se olha e desde pequenininha a gente sonha em ser aquela atriz da TV maravilhosa, aquela loira, aquela morena, aquela mulher que é demais, e a gente cresce achando que todos vão amar o outro porque ele é bonito ou ela é bonita e nós não, porque a gente se olha no espelho e a gente é normal, né? Então a gente vê a estria, a gente vê a celulite, a gente se acha gordo, tem a época da adolescência onde o corpo fica disforme, entre aspas, né? E daí a gente se acha um horror, a gente não consegue ver beleza, porque os padrões de beleza que são impostos para nós, eles são muito fortes. A TV é totalmente responsável por isso, o cinema, e não é culpa, porque a gente gosta de ver coisa bonita também, então a gente gosta de ver na tela o que é bonito, só que isso nos massacrou. Com a chegada do Photoshop, que daí passou a ninguém ter nem os erros básicos, né? Se conserta tudo. Com a internet crescendo desse jeito, que os primeiros influencers, hoje já não, mas as primeiras influencers eram aquelas lindas, maravilhosas, que todo mundo queria ter aquele modelo de bumbum, de peito, malhação, etc., virou uma coisa muito louca, porque fica uma realidade paralela, muito diferente da nossa verdadeira realidade. Porque a gente tem filhos, a gente engorda, a gente emagrece, a gente tem celulite, a gente tem estria, a gente fica mais velho, cai a papada, e daí a gente tem os botox que não dão mais certo. Então, assim, em todas as idades tem essas imposições de fora que nos exige uma perfeição que não é real. E isso nos leva a uma frustração terrível desde pequena e vai piorando ao longo do tempo. Isso é verdade, é um exemplo. Quando eu era novinha, eu tinha acho que 14 anos, ou até menos, para você ver como que é imposto o padrão de beleza e não aceitar a celulite, a gordurinha. Eu lembro que eu estava numa roda de amigas, novinha, e a gente já estava assim, ai meu Deus, eu tô começando a ter celulite, eu tô começando a ter estria. E olha para você ver, uma coisa que na nossa idade, com 13, 14 anos, não é uma coisa que a gente precisa preocupar, não é mesmo?
E aí isso gera várias consequências, né? Gera, por exemplo, Com certeza. bulimia, anorexia e outras coisas como até depressão. Tem até um estudo do IBGE, Anorexia. tem uma pesquisa do IBGE que mostra que 30% das pessoas que buscam perder peso são pessoas que têm depressão. Então, Ana, me fala um pouquinho sobre os impactos de buscar esse padrão de beleza. Olha, na verdade, quando a gente busca algo que muitas vezes é inatingível, porque a gente não respeita algumas coisas que tem dentro de cada um de nós. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre fui mais gordinha, ainda que eu seja magra, eu não sou magra, não é meu estilo, não é minha constituição física, não é essa. Então, se eu busco coisa que eu não consigo atingir ou que está muito longe de mim, isso me leva a uma baixa autoestima, porque eu me considero inferior àquelas que têm o padrão que eu busco. Consequentemente, eu me amo menos, porque eu acho que eu não tenho o que eu queria ter, não tenho os padrões, e, consequentemente, eu estou mais propensa a ficar depressiva, a ficar mal, a entrar num bulimismo ou uma anorexia, tantos problemas psicológicos que a gente pode ter. Muito responsável por isso são os pais. E eu gostaria aqui de deixar sabe, ser um alarme, principalmente, vamos falar das meninas, os meninos sofrem um pouco menos com isso, mas as meninas, elas olham a aceitação delas como mulher aos olhos do pai, isso é um fato. Então, se o pai fala, você é linda, que bonita, e ela se vê bonita, se ela se vê gostada, com certeza ela vai ter menos esse problema. Meninas que o pai repete, por exemplo, tem que emagrecer, menina, você come muito, ou você vai ficar que nem aquela coisa, ou que ela não se sente amada, ou que ela não vê amor nos olhos do pai, ela vai ter muito menos possibilidade de se aceitar, porque o olho do pai é o primeiro olho masculino que olha para ela, e ainda que não tenha a mesma relação, a gente carrega isso. Então, é muito importante na autoestima da criança, do adulto, ele ter tido um olhar do pai e da mãe, no sentido de você é belo, seu nariz, não precisa falar, ai, seu nariz está grande, sua orelha está para frente, essas coisas destroem, a gente brinca, e porque na escola já tem a bulimia natural, né, porque o bullying, né, vamos dizer, não a bulimia, o bullying, porque as crianças, desculpa, eu moro na Itália, então às vezes as palavras em português saem nem lá e nem cá, porque as crianças são, entre aspas, maldosas, né? Ou diretas, ou sinceras. Então, se tem alguém com orelhão, a criança já fala, ele tem orelha de abano, entre eles já fazem isso, crescem já, e se em casa reforça tudo isso, é muito complicado. A adolescência é primordial. A adolescência é fundamental, porque é quando a gente se descobre, sai daquela simbiose de pai e mãe, a gente se descobre pessoa, e é quando a gente tem que se aceitar. Ah, mas é fácil se aceitar? Não é tão fácil. Então a pessoa se aceita e pronto. São processos. A gente tem que passar por alguns processos. Quando a gente começa a entender que não é ser magro ou gorda que vai nos fazer amado, não é ser alto ou baixo, não é ser careca ou não, porque tem coisas que a gente não consegue mudar na vida da gente, são estruturas, são a nossa constituição, a nossa genética. Quando a gente entende que tem outras coisas muito mais importantes, aí a gente começa um processo de aceitação, mas muitas vezes alguém tem que te ajudar nesse processo, porque você tem que ir descobrindo isso, porque se ninguém te fala as coisas boas, sabe, a gente quando está numa loja e é mal atendida, é capaz a gente chamar o gerente para reclamar. Quando a gente está numa loja e é bem atendida, às vezes a gente nem agradece para a pessoa e fala, olha, brava, você me atendeu bem. Então, talvez fosse muito legal a gente começar desde criança, adolescente, todas as idades, a gente valorizar as coisas boas da pessoa. A gente, em vez disso, valida o que é ruim e ajuda a pessoa a se afundar. Então, é extremamente importante olhares que validam o bom.
Perfeito. Falei muito, né? Não, foi ótimo. Nossa, é bom que clareia um pouquinho a nossa mente. E eu tenho a participação aqui da Flávia Zanini. Eu acompanho ela no Instagram há muito tempo. Eu vejo os posts dela, ela falando sobre aceitação, sobre amar o próprio corpo. E eu queria entender um pouquinho mais. A Flávia traz aqui a sua história. Conta como que você passou nesse processo de aceitação. Então, ela foi falando e eu fui, assim, identificando as coisas que aconteceram comigo. Eu acho, assim, o meu processo de aceitação em si foi construído muito através do autoconhecimento, terapia, e quando a gente começa a se conhecer, a gente vai entendendo o que, que a gente passou, né? Como ela falou, no caso, o meu pai era uma pessoa que validava a minha beleza, né? Ele sempre dizia que eu estava linda, e assim, então eu me achava bonita. Eu passei por uma infância em que eu me achava linda, e como ela falou, a questão do colégio, das revistas, da televisão, né? Eu sou momento cringe aqui. Eu passei a minha infância, assim, aquela pré-adolescência, né, vendo o El Chan na televisão. Só que eu era uma menina muito magra, assim, bem magrinha. E eu não tinha a barriga chapadinha, não. Minha barriga sempre foi aquela barriga de criança estufadinha, sabe? Então eu comecei a me comparar e ver que eu não tinha nem o corpão delas e nem a barriga chapada. Então ali eu comecei a me questionar, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito perfeccionista. Então eu queria que fosse tudo perfeito, né? E a gente acreditava no que via na revista, no que via, né? Hoje em dia a gente sabe, né? Até que uma revista masculina, que eu não vou dizer o nome, usava até cola nas partes íntimas da mulher para maquiar um padrão, né? Então, assim, o que, que eles não faziam com o resto, né? Então, eu fui crescendo nesse processo e aí eu comecei a ter mais problemas. E principalmente quando, depois, assim, de uns 21 anos, mais ou menos, que eu comecei, que eu troquei. Eu era uma pessoa muito magrinha e aí eu comecei a ter problema na tireoide e eu comecei a ganhar peso. No começo achei maravilhoso, né? Que é aquela coisa, agora eu tô conseguindo o que eu queria. Só que depois de um tempo eu passei da minha linha de perfeição, né? Que eu queria aquela linha ali. Aí quando eu comecei a passar, isso foi gerando uma angústia, né, de eu tentar lutar contra, e era uma questão também que era fora da minha, não estava nas minhas mãos, né, era uma questão do meu corpo mesmo, ele estava passando por essa transformação devido a uma questão metabólica, então, assim, não tinha muito o que eu fizesse, aí eu comecei a fazer muita dieta, comecei a ir para a academia com o intuito de mudar o meu corpo, e, assim, eu não esperava que o meu corpo ficasse eu não tinha, na minha cabeça, não tinha aquela coisa de aperfeiçoar o que eu tenho. Eu imaginava que eu ia entrar, aquela maquininha, né? Ia entrar e ia sair com o corpão da revista. Só que, assim, não é o meu biotipo, né? Eu nunca ia chegar... hoje em dia eu falo, gente, eu nunca vou ter uma barriga chapadinha porque não é meu biotipo e não é meu estilo de vida, né? Para eu conseguir isso, eu teria que ser outra pessoa, na verdade, né? Eu teria que viver para malhar e comer bem. E eu não sou essa pessoa, eu gosto de fim de semana, curtir com os amigos, né? Tomar uma caipirinha. Então, assim, eu sei que eu não vou passar por isso hoje em dia, mas naquela época eu achava. E isso me trouxe muitas frustrações. Juntando com isso, alguns relacionamentos que não eram, né, muito positivos, eram mais tóxicos. E comentários que a gente escuta, né, desde sempre, será que ela tá grávida porque a barriga tá grande? Às vezes eu lembro, assim, de coisas que eu era super magrinha e ficavam, porque ela tá barriguda, não sei o que, gente, sabe? E eu comecei a perceber que a gente nunca tá num padrão. Mas o meu processo de aceitação, eu acho que, assim, a grande virada de chave aconteceu em 2020, porque eu ia casar, e aí eu comecei a ter aquela coisa do caber no vestido, ficar bem na foto. E eu tava. Eu tinha ganhado muito peso nos últimos 2 anos, porque eu tinha passado por um processo de depressão, de ansiedade, então revirou tudo. Eu fui para o extremo oposto. Eu era
extremo oposto, exagero. Eu fui do corpo muito magro para um corpo que estava acima do peso, né? Então, eu comecei a ficar querendo emagrecer, só que no meio disso entrou a pandemia. E aí que comecei a engordar mais ainda, e eu comecei a ficar com aquela coisa do peso na cabeça, e aí, então, ao mesmo tempo que eu estava com isso, eu também estava precisando cuidar da minha cabeça, porque eu já tinha passado por um processo de depressão, eu tenho transtorno de ansiedade, e eu sabia que, assim, era um momento muito crítico, né, para a gente, principalmente quem lida com essas questões, passar. Então, eu resolvi optar. Eu falei, gente, eu não vou me preocupar com o meu corpo agora, porque não faz sentido. E o que faz sentido é eu cuidar da minha cabeça. Então, se eu tiver que comer um chocolate, eu vou comer chocolate. Se eu tiver que comer miojo, eu vou comer miojo. E depois a gente corre atrás. Isso eu pensei na época, né? Então, foi que uma amiga da minha mãe, que é médica, a minha mãe até falou, eu tô preocupada, a Flavinha tá engordando muito, não sei o quê. E assim, porque é uma questão para minha mãe também, né? Ela foi criada nessa questão da busca da perfeição. Hoje em dia, eu que estou estimulando ela a se aceitar mais, né? E nessa época ela estava preocupada comigo, porque eu ia passar do ponto, não sei o quê, e o Você vê que casamento. você já veio com uma coisa dentro de casa, Sim, te validando essa busca, né? Que com certeza ajudou você com todo esse processo de angústia, né? com certeza. Eu falo hoje em dia eu vejo que eu estou influenciando a minha mãe, porque ela ainda está caminhando, né? Tá meio assim, claro que eu também não cheguei ao ponto alto, assim, ai meu Deus, eu estou super aqui, certa de tudo. Tem aqueles momentos que a gente cai, mas assim, eu acredito que eu andei bastante nessa busca, né? No caso agora, na busca de me aceitar, não mais de me transformar, né? E 2020 veio muito por isso. Eu lembro que minha mãe falando isso para a amiga dela, que é médica, a amiga dela falou assim, Carla, a gente está no meio de uma pandemia, tem um monte de gente morrendo, a gente não sabe nem se vai ficar vivo. O seu peso é o que dentro desse universo, sabe? E assim, isso bateu na minha cabeça, né? Eu já estava trabalhando no Instagram, né? Era um perfil anterior, que agora eu fiz um novo. E nessa época eu ainda não tinha um nicho muito definido, né? Eu falava sobre várias coisas e quando deu esse start assim dentro de mim, eu falei, gente, eu preciso falar isso para as pessoas, sabe? Parem de perguntar se fulano emagreceu, se fulano engordou na quarentena, porque a gente tem que perguntar se fulano tá vivo, se tá com saúde, né? Se tá bem. E foi daí que eu comecei realmente a entender tudo que eu tinha passado. E realmente é uma coisa que você, no princípio, eu pensava, isso não é importante. Ficar tão bonita não é importante. Agora, hoje em dia, eu já vejo assim, que não é questão de não ser importante, assim, eu sou bonita do jeito que eu tô, sabe? Eu focava, como ela falou, eu focava muito no que eu achava negativo. Agora eu prefiro focar no que é positivo. O que eu tenho de melhor? Ah, tá, eu não tenho a barriga chapada, paciência. Eu tenho um cabelo que eu gosto, né? Eu tenho um sorriso que eu gosto. Então, assim, eu passei a focar mais no que eu gosto do que naquilo que eu não gosto tanto, né? E hoje em dia eu me sinto muito melhor agora. Eu até falo assim, se você for pegar uma foto minha, perguntar pro padrão, qual época é melhor? Eu não tô na minha melhor época pelo padrão, mas para mim eu tô, porque agora finalmente eu consigo me enxergar bem, bonita, do jeito que eu tô agora, né? Eu sei que o corpo vai mudar ainda, posso mudar várias vezes ainda, né? Então, independente de como ele esteja, eu vou continuar me achando bem. Isso é verdade. Outra coisa, é muito importante falar, nem sempre ser magra é estar saudável, né? E outra coisa que eu achei super interessante que você falou é que a gente fica preocupada, se eu comer tal coisa, eu vou engordar, eu vou ganhar uma gordurinha ali, uma celulite. Mas é um processo também, faz parte da nossa vida. Às vezes o que a gente come é o que vai fazer feliz pra gente, é o que vai fazer a gente ficar bem com a gente. Então, não tem aquela preocupação, meu Deus, eu não vou comer para não engordar. Não, se é o que você quer comer porque você vai ficar feliz com aquilo, isso faz parte da sua vida. E outra coisa importante que a gente precisa deixar claro aqui, não é que a gente está falando que a pessoa não precisa, que a pessoa não pode mudar o corpo. A pessoa pode mudar o corpo, sim, se é o que vai fazer bem. Mas tem a diferença de você mudar o seu corpo porque você
você quer se sentir bem, se amar dessa forma, buscar uma nova forma de se amar, e também mudar por ódio, né, Ana? Tem essa diferença. A gente não pode mudar o nosso corpo por ódio. Você concorda? Eu queria até fazer eu queria fazer uma colocação aqui, importante dentro de tudo isso que nós estamos falando, eu acho que é um passo antes do corpo, né? A gente se preocupa muito com o corpo, claro, porque quando você se olha no espelho é aquele que te representa, né? É ali que você se vê. Mas se a gente não souber quem a gente vai se olhar no espelho infeliz a vida inteira, porque você vai uma hora tá magra, porque olha, isso é o que eu creio, tá? Por exemplo, vamos falar da Flávia. A Flávia tinha tanta raiva de ser magra, os padrões de beleza dela eram tão diferentes, que o corpo dela resolveu trazer um problema físico que a fizesse engordar, né? A gente tem algumas coisas inexplicáveis na vida, mas a gente já sabe que o nosso corpo responde. Muitas doenças são causadas por nós mesmos, uma série de coisas. Mas aí daria papo para um outro dia inteiro. Mas é muito importante a gente não perder de vista o que a gente é, quem a gente é. Porque a gente fala assim, mas é verdade o que você disse, às vezes por amor a gente muda o corpo e por ódio a gente muda o corpo. Tudo depende do movimento interno nosso. Por isso que eu tenho que saber quem é a Flávia, quem é a Ana, quem é a Luciana. Eu, Ana, quem eu sou? Eu não sou a minha barriga, eu não sou o meu cabelo, eu sou tudo. Eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu faço, eu sou aquela que tem horas que me permito comer um monte, mas tem horas que eu quero ir na academia porque eu me preocupo com a minha saúde. Quais são os objetivos que estão te levando a tomar esta atitude ou aquela? Para onde a gente quer ir? Quando a Flávia falou que ela entrou num processo de autoconhecimento, terapia, etc., com certeza ela está num processo de descobrir quem ela é. Porque, às vezes, ela tem algumas coisas que ela acha que gosta, ou que é, ou que faz, e que, na verdade, ela foi comprando dos outros, da família, da mãe, do pai, dos modelos. Mas o que a Flávia gosta? Né? Eu peguei seu exemplo, viu, Flávia? Mas assim, sim, com o que a Ana gosta? O que a Luciana gosta? Eu falei a vida inteira que eu gostava de pular carnaval, porque desde pequenininha minha avó desenhava umas fantasias e falava, Ana ama pular carnaval. Quando eu cresci, eu falei, cara, eu fui para terapia e falei, gente, eu não gosto de carnaval. Mas eu passei uma vida acreditando. Como eu passei uma vida acreditando, porque meu pai se separou da minha mãe para ficar com uma pessoa que era magra e minha mãe era gordinha. Então eu passei a vida acreditando, a vida é exagero, mas uma boa parte da vida, que uma mulher, se não fosse magra, não seria amada. Então, o dia que você vai fazer um tratamento, ou vai se autoconhecer, ou vai fazer qualquer processo desses, daí você sabe o que eu acredito de verdade nisso. Puxa, mas isso não é uma crença limitante? Isso não é uma coisa imposta pelos outros? Daí você começa a quebrar e você chega no que você é de verdade. Porque enquanto você não souber quem você é, você vai se olhar no espelho. Seja magra, seja gorda, seja super gostosa, e você vai olhar uma pessoa, por isso que existem pessoas maravilhosas que se olham no espelho e são depressivas porque se acham feias. Porque é a imagem, não é o que ela é a imagem que ela tem dela. Isso que a gente precisa explicar, viu, Flávia, viu, Lu? A gente precisa explicar muito. A gente precisa ter uma autoimagem positiva, porque senão não tem corpo que vai te agradar. É verdade. Eu falo muito sobre isso também, a questão da autoestima que eu falo, além do corpo, porque a gente está, agora na internet tem bastante movimento em torno do corpo livre e tal, mas eu tento explicar que, assim, não é só, hoje eu amanheci me achando maravilhosa, né? É você saber, você se conhecer, você ver o que você vive, por exemplo, como eu falei, dos relacionamentos que não foram bons. A autoestima, o amor próprio está também em você delimitar limites nas suas relações,
em você aceitar ou não determinada coisa, e aí você vai vendo quem você é, porque quando você aceita tudo, por exemplo, né, aceita tudo que te falam, você acaba internalizando também o que tá sendo dito sobre você. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, que na época que eu vivia lutando contra o peso, que eu estava fazendo academia, mil dietas e chorava e tudo mais, na verdade, eu era magra. Se você olhar, você vai falar, cara, é doida, que é isso, né? Não era o corpo, o problema era a minha cabeça e a maneira que isso era validado para mim. Inclusive, foi depois que na verdade, agora estou casada, mas antes eu morei com o meu ex, e depois que eu me separei dele, assim, eu fiz uma transformação na minha vida, assim. Não vou dizer assim, meu Deus, olha, eu era super culpado, mas foi um marco, né? Nessa época eu tive depressão e eu emagreci muito, 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 né? E aí no meio disso eu percebi, eu olhava para o espelho, assim, no começo eu gostava, né? Tô emagrecendo finalmente. E depois eu comecei a ver que não estava legal porque eu estava emagrecendo de doença, né? Então, aquilo que a gente falou da saúde e tudo mais. E eu comecei a questionar também porque eu vivi em relacionamento desde muito nova, e foi a primeira vez que eu fiquei, assim, realmente solteira, né? Então, eu comecei a me questionar do que eu realmente gostava e do que eu fazia por uma questão de hábito, né? E eu me descobri uma pessoa bastante diferente. Nessa época, eu lembro que muita gente ficava, nossa, mas você mudou muito. Na verdade, não é que eu mudei, é que eu não estava sendo quem eu era, né? Eu descobri que eu sou uma pessoa que gosta de sair à noite e eu nunca saí à noite. Eu fui experimentar as coisas da vida para ver o que eu realmente gostava e o que eu não gostava ali. Então, isso também, com certeza, contribuiu para eu me conhecer, né? Para eu saber quem eu sou. E a gente vai continuar descobrindo, porque muda a vida toda, né? Eu só queria falar uma coisinha para a gente ficar atenta, Lu, que esse movimento do corpo livre agora é muito legal, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com a hipocrisia, né? Eu acho que tudo que é exagerado pode virar hipócrita. Então você vê pessoas, eu sou gordinha e já fui magra e já tive época gorda, e por mais que você se aceite, você expor suas imperfeições e dizer que você está feliz com aquilo, nem sempre é totalmente verdade. Às vezes é uma forma ainda maior de você se enganar e de querer uma aceitação hipócrita. Então tem gente que não tem problema, e isso é legal, quem gosta mesmo, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com os exageros, né? Eu acho que os gordinhos que a gente chama de gordão, né? Você olha para a Flávia, etc., você fala, não, eu estou falando, hoje na internet começou a ter um apelo um pouco exagerado para algumas fotos, algumas coisas que chegam a não ser bonitas mesmo, e que você fala, mas não precisa, porque eu que sou mais gorda, eu acho que eu posso me aceitar, mas não preciso mostrar a barriga caída, por exemplo, porque daí eu estou exagerando, porque ninguém vai achar bonito, as pessoas podem até aplaudir, mas não... Então, assim, não que eu esteja interessada no que o outro acha, eu quero deixar bem claro, não é isso, eu quero que a gente tome cuidado com a hipocrisia, tanto de um lado quanto do outro. Tudo que é extremo é perigoso. E hoje começou um movimento um pouco extremo. E eu acho que a gente tem que ficar atenta com isso, para a gente não alimentar um outro lado que também não é verdade. Tudo que nos separa da realidade nos põe longe da nossa essência. Perfeito, gente. E uma outra coisa que é importante também é a gente falar que, quando a gente fala de comer o chocolate, não significa que a pessoa tem que descuidar e sair comendo muito fast food e nunca fazer exercício. Assim, na verdade, você fazer qual objetivo você tem com aquilo, né? Se você ama o seu corpo e você ama quem você também não vai querer se intoxicar. Então, ter o equilíbrio, né? E até em relação, por exemplo, ao exercício, que foi uma coisa que eu criei uma barreira muito grande, porque eu sempre queria transformar o meu corpo, né? Hoje em dia eu estou conseguindo ressignificar a importância do exercício para ter uma qualidade de vida e não buscando uma transformação, né? Então, assim, não deixar realmente, não é ir para o outro extremo, né? Aquela coisa rígida para de repente, tudo é festa, vamos encher a cara de comida e bebida e não fazer exercício. Não é isso. É a gente cuidar, é o porquê, né?
Por que você está evitando um doce hoje e por que você está fazendo exercício, né? Qual é o objetivo aí? Então, é isso. Gente, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu queria muito agradecer vocês duas. Acho que o papo foi muito bom e eu tenho certeza que quem vai ouvir a gente vai gostar também. Então, assim, quero agradecer mesmo. Quero muito ter a oportunidade de trazer vocês de novo aqui no meu podcast. E é isso. Muito obrigada mesmo. Muito beijo, obrigada gente. a você. Obrigada a vocês também. Adorei participar. Também. Beijo. E aí, gostou do bate-papo? Eu espero que esse podcast tenha ajudado você de alguma forma. Esqueça dos padrões, se ame. Eu espero você na próxima. Um beijo!